Está no ar o FuiCast, o maior podcast de transplante capilar do Brasil, diretamente do World Fui. E agora, para vocês que nos acompanham, temos a honra de estar aqui com a doutora Sumaia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com os experts em FuiCast. Obrigado. Conta um pouco pra gente, para quem do pessoal de casa que está te acompanhando, que não conhece a sua trajetória, como você começou no transplante capilar, como que hoje é o seu serviço, como você atua. Bom, meu nome é Sumaia, eu sou dermatologista, natural e nascida e vivendo em Ubá, Minas Gerais, interior. E eu comecei como dermato, como tricologista clínica, e 2 anos para cá eu vi a necessidade dos meus próprios pacientes de buscar algum recurso mais cirúrgico, mais invasivo em relação aos cuidados capilares. Então, eu fui me especializar em transplante capilar depois de já ser pertencente à Sociedade Brasileira de Dermatologia, de cirurgia dermatológica. Eu ingressei nesse mundo do transplante capilar para conseguir entregar um trabalho mais minucioso, mais completo para quem me procurasse lá no interior de Ubá. Perfeito. E assim, quem E Ubá, diga-se de passagem, doutor Maurício Reis lá, se formou em Ubá. Sou apaixonado por aquela região, aquela cidade, me cativou por muitos anos. E eu tenho uma pergunta muito importante, que é um grande desafio para todos que querem fazer transplante em cidade de interior. Hoje, se você pudesse listar assim, quais são as maiores barreiras que você precisa transpor para começar um serviço numa cidade menor ou de interior que não seja uma capital? Sim, começar um serviço do zero requer estratégia, né? Eu Perfeito. Tenho que me ver que eu estou em Ubá, numa cidade que não tem ninguém especialista em transplante capilar, nem na parte médica, nem na parte de instrumentação. Então, eu tive que buscar escolhidas pessoas assim, dedo a dedo, para a gente conseguir montar uma equipe especializada e conseguir entregar um serviço de excelência. Mas só para ficar de dica para o pessoal, tem muita gente que está aqui que está começando também. O que a gente queria saber é como você fez para capacitar essa equipe e se você fez o que a gente fala muito sobre, que é aquela equipe híbrida. Você trazer uma equipe de fora, uma equipe já experiente, e você trazer sua equipe com o intuito principal, né? Que é você ter autonomia, ter uma equipe própria, né, que consiga tocar a sua cirurgia sem o auxílio de uma equipe que já tem experiência em outros serviços. Como é que você fez essa questão com a equipe? Sim, é o que eu falo com todo paciente, né? Antes de oferecer um tratamento, eu vou me especializar muito naquilo, para depois eu conseguir delegar algumas funções. Mas para a gente delegar, a gente precisa saber executar. Então, eu comecei a treinar enfermeiras da minha cidade do zero. A gente fez cursos juntas e separados. Eu investi nessa equipe para conseguir capacitá-las e me auxiliar nessa questão da execução da cirurgia de transplante capilar. A doutora Sumaia, eu tô vendo aqui o Instagram dela, a gente teve o prazer de se conhecer hoje, e ela faz um Instagram muito bem feito, um posicionamento extremamente adequado, né, para o transplante capilar, vem com o requinte da dermatologia. Eu, como dermatologista, a gente tem um detalhamento, um refinamento, uma questão estética, um visagismo, uma proporção, tudo bem trabalhado, né? Para o dermatologista, entrar no transplante capilar é um pouco mais fácil, não que seja fácil, né? Sim. Mas assim, você tá de parabéns, seu posicionamento é muito bom. Eu tava dando uma olhada aqui, tua rede social é muito boa, tuas cirurgias são muito boas, você tá de parabéns, parabéns. Eu agradeço. E você tem um projeto novo, né, na tricologia. Como que é esse projeto? Conta pra gente. Exatamente, eu já leciono na faculdade que tem lá em Ubá, na FAGOC, eu já sou professora lá do internato, do 11º, e eu sempre gostei dessa parte educacional. Então, eu sempre estive nesse meio de aprender, fazer curso, e a gente vai adquirindo muitas habilidades ali, né, de passar informação. Então, eu falei, por que não a gente não conseguir desmistificar a tricologia? São para todas as especialidades médicas. O médico precisa dominar a tricologia. Quando a gente procura, por exemplo, um ginecologista, tem as patologias, síndrome do ovário policístico, tem as condições ginecológicas, que vai ter queda de cabelo. Então, o ginecologista precisa entender da tricologia. O endocrinologista, a mesma coisa. Sumaia, e o mais importante, o cirurgião capilar precisa ter a base dele na tricologia, porque não existe transplante capilar sem tricologia.
O contrário existe. Você pode desenvolver só tricologia, fazer sua base na clínica do cabelo e não fazer Foi transplante. onde eu comecei. Eu fazia só a parte clínica, o máximo que eu fazia era uma biópsia ali para diagnosticar uma cicatricial, mas a parte cirúrgica não tinha. Então acontece que cirurgiões capilares, não sendo dermatologista de uma especialidade inicial, vai precisar de uma complementação para conseguir acompanhar esse paciente da androgenética, que é uma questão que precisa de tratamento clínico após. Então, os eflúvios telógenos, pós qualquer cirurgia, os anestesistas, os psiquiatras que lidam com medicações que podem causar eflúvio, igual os neurologistas. Então, a medicina precisa englobar a tricologia de forma geral, inclusive a parte cirúrgica também. Perfeito. E agora, mais uma questão sobre territorialismo, vamos falar assim. Você que está no interior, né, do seu estado, as pessoas têm muito esse mito, né, esse pensamento de que quem está no interior tem muito mais dificuldade do que quem está na capital. Agora eu não estou falando mais sobre equipe, estou falando sobre captação de pacientes, sobre desenvolvimento de autoridade. Eu queria que você desse sua opinião sobre você que está construindo sua carreira enquanto cirurgião capilar do zero numa cidade do interior do Brasil. O que é que você pode trazer de perspectiva sobre esse cenário, como foram suas dificuldades e o que você fez, de repente, para superá-las? E até mesmo, eu acho importante elencar o que deu errado de estratégia, porque eu falo que a gente não só acerta, a gente precisa acertar uma vez para, de fato, começar o nosso serviço de transplante capilar em algum lugar. Erros a gente vai cometer sempre, né? Mas tem que ser um erro inédito, porque ficar repetindo o erro também, às vezes eu falo Eu gostei isso. do erro inédito, Tem né? que ser Legal. inédito. A gente Tem pode que errar a ser vida inteira. inédito. Eu gostei, mas... Eu sempre fiquei no interior. A minha formação em medicina e dermato foi em Juiz de Fora, que é uma cidade, assim, o dobro de Ubá. Mas Ubá tem hoje 150 mil habitantes no um máximo. interior razoavelmente grande, né? Tem visto o Brasil, Então, eu já venho de uma família de médicos. Meu pai é cardiologista, minha mãe é dermatologista, minha irmã é psiquiatra, o meu irmão é endócrino. Então, isso já fez de a gente ter esse feeling já para medicina. Só que cada um foi criando uma carreira individual. Então, a gente precisa levar o nosso nome como uma marca desde o início. Desde ali da nossa formação, a gente precisa se posicionar da forma estratégica, mas também de forma natural. Não adianta eu colocar uma capa aqui, a doutora Sumaia é uma e a Sumaia pessoal é outra. Tem que ser uma coisa só, porque senão isso aí vai cair por terra e acaba não passando verdade. Então, eu acho que tá no interior é difícil, tá na capital é difícil, basta a gente escolher o nosso difícil e encarar aquilo na medida do possível. Então, é investir em capacitação, em curso. Primeira coisa, a gente tem que ser bom tecnicamente. Eu acho que hoje isso é o mínimo que o médico Essa é a mensagem maravilhosa. Para você que está começando no transplante capilar, escolha o seu difícil, porque fácil não é para ninguém. Ver a gente hoje já transcorrendo todo esse tempo em transplante capilar, com a experiência que a gente tem, não foi muito difícil no começo, para todo mundo né? E até hoje a gente tem nossas dificuldades. E esse ponto, eu acho que é o mais importante que ela falou aqui, que se a gente pudesse peneirar tudo que falou aqui, foi muito legal o nosso bate-papo, mas tudo que você falou é isso, operar bem, ser bom tecnicamente é muito difícil, é muito importante, mas no frigir dos ovos não chega a ser, né, nem um quarto, nem um quinto que você precisa para ter uma carreira de sucesso. Isso é o básico. Precisa operar bem. Pessoal, você precisa, mas isso não é nem um começo que você precisa para ter sucesso na sua carreira. Então, tem muita mais coisa para se ater, né? É o trato, né? Você conseguir conversar com o paciente de uma maneira de igual para igual, para a gente entender qual é realmente a necessidade dele e tentar atingir esse objetivo. Muito obrigada. E o ditado, né, doutora Luciana, que hoje não está aqui com a gente, mas que fala muito sobre isso e que a gente acata sempre, né, que a verdade vende. Então, acho que a sensibilidade para quando a gente está falando uma coisa real, ela é muito mais aguçada, é muito maior. Legal. Perfeito. Prazer. Eu que agradeço. Obrigado. Fala pro pessoal de casa como que faz para te achar nas redes sociais. Sim. Então, o meu Instagram é DRA Sumaia, do jeito que fala, Sumaia, Jacó, com B no final. Não é Jacob. Não, não é Jacob. Legal. Perfeito. E sigam lá, nossa página, principalmente no @fue.cash. Meu pessoal, @dr.Maurício Reis. Desculpa, é @dr.Maurício Reis. Eu troquei sempre por dúvida. É sem um ponto aí. É sem um ponto. @dr.Hélio Acioli, Acioli com 2 Cs e Y. @dr Paulo Miorai. Então, pessoal, obrigado. Até a próxima.
Vamos que a gente tem muitos outros convidados e muitas novidades para todos vocês. Bora!